na Vila Brasilândia. Amém? Vila Brasilândia é um lugar abençoado por Deus. Amém. Amém? O meu cunhado taxista diz que não vem aqui na Vila Brasilândia porque tem medo. Nós viemos para a Vila Brasilândia porque somos abençoados. Amém? Glória a Deus. É uma bênção, irmãos. Todos os lugares que nós pisarmos a planta dos nossos pés, a Bíblia diz, é terra santa. Glória a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 3, versículo 10. Efésios, capítulo 3, versículo 10. Enquanto você abre, eu vou fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por cada oportunidade que o Senhor tem possibilitado para a sua igreja, de podermos nos reunir, de podermos, Senhor, Pai amado, meditar na Tua Palavra. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por podermos ter estado aqui neste lugar. Pai amado, já adoramos, já oramos, já fizemos, Pai querido, o culto racional diante da Tua presença, Pai, mas nós te pedimos, Senhor, faça a Tua obra, fala conosco agora através da Sua Palavra. Senhor, que todo inimigo do Evangelho caia por terra, que toda obra maligna bata em retirada, e que a Tua Palavra, ela produza o resultado pela qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje a palavra é muito interessante. Interessante porque nós precisamos conhecer a Deus. Conhecer a Deus é um desafio do relacionamento que precisamos cultivar com Deus. Porque nós nos relacionamos na medida em que conhecemos. Eu, por exemplo, conheço a minha esposa já há aproximadamente 20 anos. Por aí, né? Porque nós nos conhecemos quando eu tinha 17 anos. Se hoje eu tenho 38, significa que fazem 20 anos, amém, irmãos? Glória a Deus. Quando eu conheci a minha esposa há 20 anos atrás, eu não a conhecia como eu conheço hoje. Não é verdade? Eu não conhecia como eu conheço hoje. Talvez há 20 anos atrás eu tivesse algumas reservas em relação ao relacionamento que eu cultivava com a minha esposa, que na ocasião era minha namorada. Mas hoje, após de tantos anos e já de alguns anos casados, eu posso conhecê-la ainda melhor. Hoje, o meu relacionamento com ela é muito mais profundo do que antes do nosso casamento. E amanhã, e daqui a 10 anos, será ainda mais profundo do que nós temos hoje. Então o relacionamento, ele é cultivado na medida em que conhecemos o objeto desse relacionamento, ou seja, a pessoa de Deus. Como podemos adorar a Deus se não o conhecermos? E como conhecer a Deus se não nos for revelado quem é Deus? Se Deus não se revelasse a nós, como poderíamos desenvolver um relacionamento com Ele? Não seria possível. Irmãos, nós olhamos para a Bíblia e nós encontramos uma revelação progressiva de Deus. Se nós procurarmos Deus no Antigo Testamento, nós temos ali uma perspectiva de conhecimento sobre Deus. Se nós olharmos Deus no livro dos Salmos, nos livros poéticos, nós teremos uma outra percepção sobre Deus. E se nós encontrarmos Deus no Novo Testamento e nos Evangelhos de Jesus e na pessoa de Jesus, teremos uma compreensão ainda maior sobre Deus. Mas nesse texto que nós vamos ler, existe uma perspectiva interessante desta revelação. Abra comigo em Efésios capítulo 3, versículo 10. Efésios capítulo 3, versículo 10 diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo
o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, esse versículo aqui, que Paulo ele apresenta uma revelação de Deus, mas essa revelação não é uma revelação direcionada aos homens. Se você ler com um pouco mais de atenção, você vai ver aqui que claramente ele fala de uma revelação sobre a multiforme sabedoria de Deus para as potestades e principados dos céus, ou seja, para os anjos. Mas Deus, ele precisa se revelar para os anjos? Irmãos, toda a criação, ela conhece o seu Criador na medida que ele é revelado. Então, por exemplo, o conhecimento que os anjos têm de Deus é infinitamente superior ao nosso conhecimento, porque os anjos, eles assistem diante de Deus. O anjo Gabriel é contado na Bíblia, quando ele aparece na visão para Maria, ele diz: eu sou Gabriel que assiste diante de Deus. Nós temos o arcanjo Miguel, nós vemos na palavra de Deus falando sobre seres espirituais que estão dia e noite na presença de Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Nós conhecemos de uma maneira mais limitada a pessoa de Deus do que os próprios seres celestiais que estão na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Mas quando nós lemos esse texto, algo nos deixa impactados. Porque aqui o apóstolo Paulo fala que existe um objeto em que Deus opera essa revelação para os anjos. Aqui o apóstolo Paulo fala que essa sabedoria de Deus, que essa multiforme sabedoria de Deus, ela é revelada aos principados e potestades nos céus, aos anjos, através da igreja. Mas a revelação dos anjos não é superior do que a revelação dos homens? Sim, eu acredito que sim, porque eles estão lá e eles veem Deus pessoalmente. Mas aqui Deus escolheu uma forma de revelação que excede simplesmente o fato de estar na presença. Aqui Deus escolhe a igreja para se revelar para a sua criação. Irmãos, a intenção de revelar a sabedoria de Deus, ela é uma intenção admirável. Por quê? Porque aqui Deus, ele quer manifestar de uma maneira que até então é desconhecida para os anjos. Porque senão os anjos, eles não teriam nenhum motivo para se surpreender com a igreja. Os anjos aguardam a revelação através da minha vida e da sua vida. Ai, pastor, mas isso é muita pretensão nossa. Nós somos apenas seres humanos, pecadores. Concordo, somos seres humanos, sim, pecadores. Mas pela eterna sabedoria de Deus, Ele nos escolheu para ser instrumento de revelação. Irmãos, a sabedoria multiforme, o texto aqui fala sobre a multiforme sabedoria de Deus. O que é essa multiforme sabedoria? Isso significa, irmãos, que Deus, ele apresenta a sua sabedoria de N maneiras, de maneiras infinitamente distintas. E isso nos consola, porque nós somos distintos, nós somos diferentes uns dos outros. A igreja, talvez, lá no Parque Novo Mundo, seja diferente daqui da Brasilândia. A igreja, a Assembleia de Deus, talvez seja diferente da presbiteriana. Talvez o pregador A seja diferente do pregador B. Porém, toda a sabedoria de Deus está revelada de maneira multiforme. Amém, irmãos? Amém.
Glória a Deus. Isso é tremendo, porque você pode esperar que Deus use você para se revelar aos anjos, à humanidade. Deus, Ele vai usar da maneira muitas vezes simples e muitas vezes também mais aprofundada, usando um teólogo, um exegeta, mas muitas vezes a revelação de Deus se dará até mesmo por uma criança, por que não? Eu quero abrir um parênteses aqui. Certa vez Deus falou comigo através de uma árvore. Que é isso, pastor? Você anda abraçando árvore por aí? Não, irmão, não é pra tanto, eu ainda não pirei. Mas uma vez eu estava assim, passando uma dificuldade muito difícil, assim, dificuldade já é difícil, mas um problema muito difícil, ali uma situação muito delicada na minha vida. Eu estava num momento assim, quando tá faltando uma gota para o copo transbordar, né? E eu estava ali naquele momento de muita aflição, e eu fui lá na copa lá do serviço, e eu peguei um café, e aí eu olhei pela janela. Eu fiquei ali tomando aquele café, olhando pela janela, e ali tinha no pátio assim da empresa, tinha duas árvores. Uma árvore totalmente florida, cheia de verde, com a copa dela muito grande, e uma árvore pequena, logo bem do lado assim, mas ela era pequena e ela estava seca de galhos, somente não tinham folhas. E ali, quando eu estava ali meditando naquele meu problema, que eu olhei para aquela árvore, ali Deus falou algo no meu coração. Ele disse: maior é o que está em você do que aquilo que está no mundo. Só de olhar para aquela árvore era Deus me falando que a grandeza e a beleza de Deus na minha vida superava infinitamente mais aquele problema que, na visão de Deus, na perspectiva de Deus, era apenas uma árvore de galhos secos. Deus tinha muito mais para a minha vida através da minha fé em Deus. Então Deus ele pode se revelar da maneira que Ele achar necessária, da maneira que Ele quiser. Amém, irmãos? Nós só precisamos estar atento. E essa multiforme sabedoria de Deus, ela está diretamente ligada à multiforme graça de Deus. A graça de Deus está na limitação humana diante da perfeição divina. Então nós somos seres limitados, mas Deus, Ele é um ser completo. Para Deus não há nada demasiadamente difícil, não há nada impossível para Deus. Para nós há limitações. Deus é a santidade em pessoas. O nosso Deus é santo e nós somos pecadores. E como lidar com essa questão? Como um Deus santo pode usar um pecador como eu? Porque a revelação está condicionada à graça. Irmãos, o primeiro aspecto dessa graça que eu estou anunciando hoje aqui é que nós somos multiformes dispenseiros da graça de Deus. Olha o que está escrito em Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Cada um administre aos outros o dom que o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Alguém pode fechar a porta ali, por gentileza? Está um barulho muito alto lá na rua. Versículo 10: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aqui o apóstolo Pedro está nos falando sobre uma ação de dispenseiros. O que é dispenseiro? Como nós podemos interpretar essa palavra, despenseiros? É aquele que cuida da dispensa, poderíamos entender dessa maneira. É como se Deus tivesse uma dispensa e os dispenseiros são aqueles que administram essas dispensas.
Imagina que você está na sua casa e você quer fazer uma feijoada. Imediatamente você vai abrir o armário, abrir a geladeira, abrir a sua despensa e verificar quais são os produtos que você precisa para realizar aquela feijoada, para executar aquela obra que você está propondo em seu coração. Então, o dispenseiro é aquele que vai pegar a linguiça defumada, é aquele que depois vai lá no outro armário e vai trazer o feijão preto, é ali que você vai ali pegar o alho e a cebola para o tempero. O dispenseiro é aquele que administra o quê? A multiforme graça de Deus. Nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Por quê? Porque nós não merecemos nada. Nós não dependemos da nossa própria capacidade de gerir as bênçãos espirituais dessa multiforme graça. A multiforme sabedoria de Deus é a revelação através da graça. Não dá para ser de maneira diferente. Porque aí, irmão, eu fico às vezes, sabe, até um pouco chateado com a postura de determinados irmãos. Chateado porque parece que existe uma distância desse conhecimento, dessa compreensão que está sendo ministrada aqui da palavra graça. Eu vejo crentes, homens e mulheres de Deus, que já provaram para si mesmo e já receberam a prova de Deus que eles são chamados e escolhidos para uma tarefa, para uma obra, para ser esse despenseiro da multiforme graça de Deus, mas esses irmãos e essas irmãs se colocam numa condição de inferioridade, de autocomiseração. Ai, porque eu não estou preparado. Ai, porque é uma grande responsabilidade. Ai, porque eu não sei falar. Ai, porque isso. Ai, porque aquilo. Porque eu trabalho demais, ou porque eu trabalho de menos. Porque eu não tenho estudo, ou porque eu estudei demais. Irmãos, ser dispenseiro da graça de Deus, ser essa ferramenta de revelação de Deus, não depende da nossa própria capacidade. Porque se assim dependesse, Deus teria escolhido os anjos. Porque Ele não encontraria no nosso meio alguém preparado para tamanha obra, para algo tão importante, para algo tão maravilhoso, ser o despenseiro da revelação de Deus. Como que eu e você seríamos capazes disso? Não dá, irmãos. Por isso que a igreja, ela administra isso. A igreja, ela é a parte prática dessa gestão da revelação de Deus. Por quê? Porque, irmãos, se Deus levanta um pastor numa igreja, é porque a Bíblia fala que existe um propósito nisso. A Bíblia chama o pastor de o anjo da igreja, o mensageiro da igreja. Então, se existe essa cadeia de organização de Deus no meio da igreja, então nós precisamos olhar para a figura do pastor como uma posição importante dentro desse contexto. E se o pastor olhou para a vida do irmão e falou: olha, Deus, quero te dar uma oportunidade, seja para você pregar, seja para você dar um testemunho, seja para você fazer isso ou fazer aquilo outro. Como que você, na condição de dispenseiro de Deus, entendendo que não depende de você, que a graça do Senhor é que vai gerar em você aquilo que Deus quer para se revelar para anjos, principados e potestades, você vai me dizer: não, pastor, eu não quero porque eu não estou preparado. Se o pastor encontra em um obreiro a condição de obreiro e a igreja reconhece esse obreiro na condição de obreiro, como que você pode falar: não, eu não estou preparado? A multiforme graça de Deus, ela vai ser revelada não pelo nível de preparo que você tem, mas pela fé e fidelidade que você tem por Ele. Eu tenho fé, irmãos. Eu tenho fé. Minha esposa brinca aqui, qualquer dia eu vou lá no Vejam Só. O Vejam Só é um programa de debates teológicos. Só vai Augusto dos Nicodemos, Marcos Granconato e por aí vai.
eu vou lá, ela tem fé. Mas se um dia eu estiver lá e receber essa possibilidade, eu vou com fé, irmão, porque eu não estou preparado para isso, para aparecer na televisão e debater com grandes homens de Deus. Mas se eu receber o convite, nunca que eu vou rejeitar, porque não depende de mim. Amém, irmãos? Você consegue compreender a importância que você tem para Jesus? O valor que você tem para Deus? Deus, Ele escolheu você para ser instrumento de revelação para os anjos, irmãos. Nós somos dispenseiros da graça. Se eu não entendo esse princípio da graça, como eu vou entender o reino de Deus? Irmãos, dom é o charisma de Deus. Charisma vem da palavra graça. Chariz é graça, dom é charisma ou carisma. A palavra carisma significa dom ou habilidade dada pelo Espírito Santo por meio da graça. Se eu possuo um dom ou uma habilidade para fazer a obra de Deus, isso me foi dado pelo Espírito Santo por meio da graça. Não é pelo meu mérito, não é por nada que Deus viu em mim, porque Deus escolheu Jacó ainda no ventre e rejeitou Esaú ainda no ventre. Antes deles fazerem qualquer coisa, antes deles poderem tomar uma atitude de fé, Deus já havia os escolhido. Não estou aqui para querer trazer predestinação ou princípios da eleição, mas o que eu quero dizer, irmãos, é que a graça, o dom, a habilidade necessária para fazer a obra de Deus vem de Deus e não de você. Não é da sua capacidade intelectual, não é da sua disciplina de estudos, tanto da Bíblia como de teologia, que vai te capacitar para fazer a obra de Deus. Não, irmãos, é o dom da graça de Deus na sua vida. Em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: não despreze o dom que há em ti. Vou repetir: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, como a imposição de mão do presbitério. Ou seja, esse dom que há em você não nasceu em você, não é mérito seu, foi dado. Não despreze o dom que há em ti, porque foi dado a ti. Deus usou os profetas através da profecia e da imposição de mãos, mas foi Deus que deu. Não é possível, irmãos, produzir esses dons por si mesmo, essas habilidades por si mesmo. É somente em recebê-los, é pela graça. Eu costumo entender o ministério e o chamado como um chamado, como uma chamada. Não é? Quando às vezes a pessoa fala assim: pastor, eu acho que o meu chamado é para o louvor. Eu acho errado você pensar assim: pastor, eu acho que o meu chamado é para no ministério infantil. Eu acho errado você pensar assim, porque existe um projeto de Deus para a sua vida como um todo. Existe, não é um chamado, é uma chamada. Existe um projeto, porque, irmãos, se hoje você está no louvor, Deus, Ele preparou este momento da sua vida e Ele te capacitou com os dons espirituais necessários para esse ministério. Mas isso não significa que é esse o teu ministério para o resto da tua vida. Verdade. Talvez em um momento da sua vida Deus vai preparar uma viagem missionária para que você vá para a África, por exemplo. E nesse contexto que Deus preparou esse momento, Ele também te capacitará para esse momento com dons espirituais. Não depende daquilo que nós queremos ser em Deus, mas daquilo que Deus escolheu que sejamos nele. Você está nele. E por isso que essa questão do chamado, dessa dispensação da graça, de sermos dispenseiros de Deus, isso tudo tem a ver com Ele, não conosco. Nós precisamos estar com o coração aberto para servir. Servir não importa como.
Se hoje o servir está sendo chegar mais cedo para arrumar as cadeiras da igreja, poxa, que bênção! Talvez ninguém note, porque as cadeiras estão sempre arrumadinhas, mas Deus está vendo que você se preocupa para estar aqui, e Deus te preparou e te chamou para isso. Talvez quando os irmãos chegam na igreja e vão lá no banheiro, está tudo cheirosinho, com papel higiênico, talvez ali Deus já tinha preparado uma pessoa que você nem sabe quem é, para se preocupar com isso, e ir lá e cuidar, e limpar, e suprir. A graça de Deus nos constrange, irmãos. A graça de Deus nos impulsiona. A graça de Deus nos conduz no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Você é instrumento de revelação de Deus para os anjos. Irmãos, todo cristão é um ministro. Como assim, pastor? Agora você pegou pesado, né? Eu sou um leigo. Né? Porque no início, alguns séculos atrás, existia uma grande separação entre o clero e os leigos, né? Aqueles que eram teologicamente instruídos e aqueles que eram ignorantemente analfabetos de Bíblia. Mas hoje eu não tenho medo de errar, de dizer que todos nós somos ministros. Ministros, sabe do que? Ministros do louvor, ministros da palavra, ministros do diaconato, ministros. Não, nós somos todos ministros uns dos outros, de acordo com a habilidade que Deus estabeleceu e distribuiu para cada um de nós. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 11, a Bíblia diz assim: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O contexto do capítulo 12 de Coríntios é os dons. É o Espírito Santo que reparte a cada um como quer. Todos nós somos ministros uns dos outros, cada um servindo uns dos outros com as habilidades que Deus deu para cada um. Cada cristão participa da multiforme graça de Deus. É isso que eu e você precisamos entender. Nós somos participantes disso, nós temos acesso a isso, nós fomos entronizados nisso. O reino de Deus não é uma condição de meritocracia. Você não é porque você é capaz de ser, você é porque Deus te amou para ser. Aleluia. Ele não escolheu os anjos para isso. A multiforme sabedoria de Deus é revelada através da igreja. Como a graça multiforme, ela também ela é suficiente, irmãos, para todas as múltiplas necessidades da igreja. A multiforme graça de Deus, ela é suficiente para as multiformes necessidades da igreja. A igreja tem muitas necessidades, irmãos, e eu e você somos instrumentos, amém, irmãos? Em Lucas capítulo 12, versículo 11 e 12, nós encontramos aqui uma palavra interessante. Evangelho de Lucas, palavras de Jesus. E quando vos conduzirem à sinagoga, aos magistrados, né, às autoridades importantes, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder e de falar, nem do que haveis de dizer. Versículo 12: porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. Olha que coisa tremenda aqui. Não é teologia paulina, não é no Antigo Testamento, aqui é a palavra de Jesus. Jesus dizendo: olha, quando vocês estiverem em uma situação, quando vocês estiverem em uma situação difícil, quando vocês estiverem em uma situação que você precisa responder a autoridades, a magistrados, a principados, não se preocupem, porque o Espírito Santo vai vos ensinar o que
vocês precisam dizer. Glória a Deus. É na hora que você precisar abrir a sua boca, abra, não temas, porque o Espírito Santo vai te ensinar o que você tem a dizer. Não é uma tarefa delegada por Deus tão somente, é uma tarefa que Deus estabeleceu em conjunto conosco. Ele nos ajuda a fazer a obra de Deus. A obra de Deus não é a força e a tentativa da força humana, não é a tentativa humana. A obra de Deus é a realização da obra através da minha vida e da sua. É a manifestação do reino de Deus. É por isso que somos chamados de cristãos. Por que somos chamados de cristãos? Porque somos pequenos cristos. Não pequenos cristos porque somos muito importantes, mas porque é através de nós que a multiforme sabedoria de Deus é revelada, a multiforme graça de Deus é dispensada, a multiforme poder de Deus é manifesto através da minha vida e da sua vida. Essa é uma palavra de incentivo a você a crer e se posicionar ainda mais, irmãos. Porque não é pelo discipulado que você vai ser preparado para a obra. O discipulado é importante. Não é pelo seminário bíblico Querix que você vai ser preparado para a obra. O seminário bíblico é importante, mas a multiforme sabedoria de Deus, ela vem através da graça. Entenda, irmãos, que você é instrumento de Deus. Você é importante para o reino. Ai, mas eu não sei falar. Ai, mas eu não se preocupa, irmãos. Se posiciona, tenha fé. Por isso que, irmãos, eu desculpa a exortação pública, mas o meu coração se entristece quando que eu chamo alguém para pregar aqui e as pessoas não rejeitam. Irmão, abre a boca e prega. Não tem esboço, não precisa, abre a Bíblia. O maior esboço está na Bíblia. Não fique colocando impedimentos. Ah, porque pastor, eu cometi um pecado. Aleluia. Não cometa pecado, mas se cometer, faça a obra de Deus. Irmãos, a graça de Deus está sobre as nossas vidas. Achegai-vos com confiança no trono da graça, para alcançar graça e o favor de Deus em tempo oportuno. É Ele que chega com confiança, irmãos. Errou, peça perdão, Ele te perdoa. Acredite nisso. Pare de ficar se auto-julgando e merecedor, porque você não é merecedor e nunca será. Nossa, o pastor fica falando essas coisas para que os irmãos fiquem pecando. Eu quero, o meu legado aqui, irmãos, é orientar uma igreja madura, é direcionar uma igreja dependente de Deus e não do pastor. Você é sacerdote de Deus, sim. Você é uma bênção, sim. Ainda que lá na outra igreja você foi rejeitado, ainda que lá na outra igreja você foi humilhado, ainda que lá na outra igreja você foi rejeitado por uma liderança, irmão, você é uma bênção nas mãos de Deus, e a graça de Deus está sobre a sua vida, e você vai servir a Deus, porque a tua vida está passando. A cada dia é um dia menos. Cada hora é uma hora menos que você tem a chance de servir ao Senhor, de construir um tesouro no céu, de fazer a vontade de Deus, de produzir alegria no coração de Deus. Sabia que Deus se alegra? A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então com fé é possível. Senhor, eu sou um lixo, eu não consigo pregar, mas eu vou pregar porque eu tenho fé. Ah, eu tenho tanta vergonha para evangelizar, Senhor, mas eu vou abrir a minha boca e vou evangelizar porque eu tenho fé. Amém? Glória a Deus.
Em Marcos capítulo 10, versículo 45, e eu encerro aqui, a palavra do Senhor diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Filho do Homem, Jesus Cristo de Nazaré, Ele abriu a sua boca para dizer isso aqui, dizer que Ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Se o Deus Todo-Poderoso veio para servir, quem dirá eu e você? Quem dirá eu e você não vamos ter fé para fazer aquilo que Deus quer que eu e você façamos? Ai, pastor, mas eu não sei. Creia, tenha fé, tenha coragem, tenha ousadia, faça a obra. Irmãos, ser agente representante da multiforme sabedoria de Deus se dá em servir uns aos outros, se dá em ser fiéis dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma